Hoje nós vamos tratar de um assunto que é superação, né? E eu quero tratar com você desse assunto de uma forma bem diferente hoje. Hoje eu quero falar sobre cuidar do ser. E cuidar do ser significa nós tratarmos da nossa vida, até pelo texto que nós lemos aqui, tomando como base o nosso princípio. E hoje nós vamos, às quintas-feiras, nós vamos procurar falar com os irmãos, falar com todos vocês da comunidade Vida Nova, você que está nos acompanhando pela internet, falar sobre a importância de cuidar também da nossa vida, não só como temos cuidado e vamos continuar cuidando espiritualmente, mas cuidar também da nossa vida de forma do nosso intelecto, da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Pois tudo isso faz um tripé muito importante, muito sadio para nossas vidas. Nós precisamos cuidar tanto da nossa vida emocional, da nossa vida psíquica, quanto da nossa vida espiritual. E como é que nós fazemos isso? Muito principalmente quando nós passamos por momentos de perda. E hoje, o momento que nós temos aqui, nós falamos sobre isso, nós falamos exatamente sobre pessoas, muitas vezes, que perderam entes queridos, pessoas que estão vivendo luto na família, pessoas que muitas vezes perderam relacionamentos, terminaram relacionamentos, pessoas que se divorciaram e ainda não conseguiram se reencontrar na vida, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam a sua fundamentação. E às vezes ficam perdidas. E hoje nós vamos fazer uma programação um pouco diferente. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês todos que estão nos acompanhando, uma palestra rápida aqui sobre exatamente isso, sobre essa questão de o cuidar do ser, o cuidando do ser. E todas as semanas nós vamos trazer um tema diferente. Hoje o nosso tema é o que fazer? O que fazer agora que tudo já está perdido? O que fazer? É isso que eu perdi todos os meus entes queridos, o que fazer agora que eu perdi a namorada, que eu perdi o namorado, que eu perdi o meu emprego, o que fazer agora que tudo acabou? Pois nós idealizamos tudo isso na nossa mente, nós colocamos tudo isso no nosso ser, e então nós precisamos aprender uma palavra importante, que é a superação. É isso que nós vamos falar aqui, sobre estarmos superando as nossas dificuldades. O que fazer diante de tudo isso? E tem uma frase muito interessante que eu gosto, que eu coloquei aqui, que eu quero compartilhar com você. Mal. Isso está correto. É isso mesmo que nós temos que fazer. Só tem uma coisa que é uma dificuldade. Nós não vamos conseguir apagar totalmente da memória tudo isso. Nós vamos estar vivendo, muitas vezes, algumas situações que dessas coisas que nós estamos vivendo, daquilo que nós vivemos na nossa vida. Por exemplo, algumas pessoas me procuram no consultório, quando eu estou fazendo os atendimentos online, à distância, as pessoas falam assim, mas eu queria passar uma borracha aqui na minha mente e tirar tudo. É como se nós estivéssemos olhando para a palavra de Deus, o que diz na questão das escrituras sagradas, que ela diz assim, né, o salmista Davi, quando está lá no Salmo 51, ele fala isso, compadece-te de mim, Senhor, porque eu pequei contra ti, apaga as minhas transgressões. E nós, na vida psíquica, não é diferente. A gente quer apagar, a gente quer tirar tudo isso da nossa vida. E é importante com que a gente saiba viver o momento do luto. Pois na nossa vida nós passamos momentos de luto. Seja o luto porque perdemos alguém querido da nossa família, seja o luto porque nós estamos perdendo o emprego, porque pessoas perderam o emprego, perderam o seu chão, seja o luto porque perderam um relacionamento, mas tudo é um luto. E quando nós vivemos o luto, nós
ficamos sem saber muitas vezes o que fazer. E é importante a gente entender que uma das situações que nós temos que viver, uma das coisas que nós temos que entender quando nós não podemos insistir naquilo que já acabou. Não insistir naquilo que já acabou. É interessante isso. Não devemos insistir naquilo que já acabou. Você já ouviu aquela expressão, não dar murro em ponta de faca? É exatamente isso. Não devemos dar murro em ponta de faca. Não devemos insistir naquilo que já acabou. Para você ser uma pessoa que tenha um cuidado com a sua vida, um cuidado com a sua vida espiritual, um cuidado com a sua vida psíquica, um cuidado com a sua vida emocional, é importante não dar mais atenção àquilo que já acabou. E, por exemplo, relacionamentos que já terminaram, pessoas que já estão seguindo a sua vida, e a gente fica lá, por quê? Não, siga a sua vida. Siga. Às vezes a gente fica tentando relembrar, às vezes a gente termina, vou citar um exemplo aqui, quando eu trabalhei numa usina de açúcar, eu comecei como office boy, cheguei até a gerência da usina, mas isso já tem mais de 20 anos, quase 30 anos que eu trabalhei lá. Imagina se eu ficasse pensando, nossa, mas eu trabalhei, eu fiz, ótimo, eu trabalhei, eu fiz, eu tenho experiência daquilo que eu passei por lá, mas eu não posso me prender àquilo que já passou. Eu tenho que olhar aquilo como experiência para a minha vida e olhar que eu não vou mais errar naquilo e vou continuar a minha vida e vou seguir em frente e vou continuar aprendendo. E é uma frase importante que diz assim, né, ouvir o que não quer e que não precisa, ver o que não gostaria de ver, sentir ódio onde havia amor, descobrir coisas que não haviam necessidade de ser conhecidas. Quando a gente insiste naquilo que já acabou, nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos passar por todas essas situações. Nós vamos ver que as pessoas começam a passar por situações que elas não queriam passar. Por exemplo, se eu começo a olhar para o pecado, eu começo a olhar para o pecado na minha vida e eu começo a olhar e falar assim, eu queria tanto voltar para lá, mas por que eu vou voltar para lá se eu tenho coisas melhores na minha vida? Se eu vou viver uma vida diferente, se eu me propus a passar a viver uma vida diferente, eu não tenho mais que olhar para o pecado, eu não tenho que olhar mais para aquilo. Aquilo só vai me trazer sofrimento, aquilo só vai me trazer dor. Quando um relacionamento termina, por exemplo, e quem me conhece aqui na comunidade, quem me conhece sabe que eu já tive um relacionamento, já me divorciei, do que iria adiantar eu ficar olhando o relacionamento que eu passei, ficar olhando toda hora o perfil da pessoa que eu tive em relacionamento? Deus abençoou a vida daquela pessoa, ela seguiu a sua vida, e Deus abençoou a minha vida e eu sigo a minha vida. É assim que tem que ser. Quando nós perdemos algo, nós temos que olhar, olha, passou. Porque muitas vezes nós vamos ver coisas que não gostaríamos e vai nos magoar. Então nós precisamos, para ter uma saúde mental muito boa, para cuidar do nosso ser, para ter uma saúde psíquica muito boa e principalmente para ter uma saúde espiritual muito boa, não devemos olhar para aquilo que passou. Devemos olhar sim, como experiência, mas não pegar aquilo como forma de, eu tenho que viver aquilo. Siga a sua vida, olhe para frente. Um outro ensinamento, uma coisa importante para a gente superar aquilo que já acabou, é nós olharmos para a nossa vida e ficar não nos humilhando, não se humilhar. Sabe, aqui especificamente, para quem termina relacionamentos, eu tenho algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje, que perderam relacionamentos. Que ou terminaram um noivado, ou terminaram um casamento, ou terminaram um namoro. E muitas vezes essas pessoas ficam se humilhando atrás das outras pessoas, para que essas pessoas voltem para ela, para que essas pessoas, olhem, pelo amor de Deus, olha para mim, olha o estado em que eu fiquei. Ficam se vitimizando, se colocando numa posição de coitadinho. E quando nós olhamos, inclusive, para a palavra de Deus,
nós vamos ver que nós não devemos tomar essa postura. Quer ver um exemplo? Eu, como cristão, como pastor, inclusive, eu sempre cito nas minhas palestras, quando eu falo, e eu falo para as empresas, palestras online também, eu falo sempre textos bíblicos, eu cito, porque está lá Jesus, quando chega para as pessoas e quando ele curava as pessoas, nós encontramos isso nos evangelhos, ele falava assim para as pessoas: você quer ser curado? E um exemplo claro disso, até o pastor Maurício usou esse exemplo, já ministrou sobre isso aqui, quando ele chega para aquele paralítico que estava no poço de Betesda, e aquele homem, quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aquele homem fala assim: mas toda vez que eu vou tentar ser curado, daqui as águas mexem, vem alguém aqui e mexe, e aí Jesus não perguntou para ele o que é que estava acontecendo, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ou seja, pare de ficar se murmurando, pare de ficar ali se lamentando. Siga a vida. Tome uma atitude diferente, tome uma postura diferente. Se você ficar se lamentando, se você ficar chorando, você não vai conseguir sair dessa postura. E é interessante, eu vou colocar uma imagem que fala o seguinte: ele ou ela estará perdendo por não ter alguém especial como você ao lado dessa pessoa. É isso que você tem que ter na mente. A empresa que muitas vezes te demitiu, te colocou, te mandou embora, essa empresa é que está perdendo. Se você é um bom funcionário, se você é uma boa funcionária, se você é um bom profissional, é um excelente profissional, quem vai perder não é você, é a empresa. Quem vai perder não são as pessoas que te demitiram. Aliás, eles é que vão perder, que te demitiram, não você. Você vai ter um espaço melhor, você vai conseguir um espaço melhor, uma empresa melhor, um cargo melhor. Tem um livro de um presbítero da igreja, que ele já faleceu, da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que ele era um contador, e ele escreveu assim no livro: fui demitido, e agora? É um livro razoavelmente grande, com letras pequenas, em torno de 300 páginas. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei encantado, pois quando eu li, eu havia perdido um emprego. Eu havia perdido um emprego grande aqui na região, e 2 semanas depois, após ler aquele livro, eu fui contratado por uma grande empresa, a GV do Brasil, aqui em Londrina, para organizar a empresa, para ser o mentor da empresa. Naquela época não tinha o CEO, né? Para ser o CEO da empresa. A empresa estava deixando de ser uma empresa caseira para se tornar uma empresa como ela é hoje. E eu lembro que a estrutura da empresa foi eu que montei. E foi interessante que eu li aquele livro e foi ali que eu aprendi princípios, e principalmente princípios que reviveram em mim, princípios cristãos, pois ele estava ensinando o seguinte: olha, você não perdeu nada. Você simplesmente tem uma nova oportunidade para recomeçar de onde você parou. E foi isso que aconteceu. E sabe uma coisa importante? Aqui eu quero colocar uma tela que diz o seguinte, diz assim: não sinta pena de si mesmo. É isso mesmo, não sinta pena de você mesmo. Sabe, aquilo que eu falei, não ficar lá, ó vida, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo, a síndrome de Oli. Lembra desse desenho do Oli? Não adianta. Lembra do exemplo que eu disse aqui de Jesus, quando ele chega para aquele coxo, né, para aquele homem? Ele fala assim para aquele homem assim: olha, não é isso. Aquele homem começou a se lamentar porque ninguém colocava ele no tanque. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? E a mesma coisa agora, não se sinta uma pessoa que fica aí se lamentando, sabe, colocando a sua cabeça. Eu disse alguns dias atrás para um grupo de pessoas, e acabei citando isso depois para uma outra pessoa, que muitas vezes a gente é como o avestruz, a gente coloca a cabeça no buraco e se esquece que o resto da nossa vida está no mundo. E isso é importante a gente lembrar. Isso é importante. E aí, eu compartilho com você uma frase importante que diz assim: a vida não acaba no momento em que alguém nos deixa, mas no momento em que nós nos deixamos. A vida acaba quando nós nos deixamos, quando nós abandonamos a nossa própria vida, a nossa autoestima, o nosso valor pessoal. Qual é o valor que você tem? Tem um cântico
no meio cristão, na igreja que nós cantamos, que fala assim, né, você tem valor. E depois eu vou colocar aqui no final o cântico mais recente que fala do raridade. Né? Raridade. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que tem realmente potencial, que foi criada por Deus, aquele que criou todo o universo. E por que é que você fica aí se lamentando? Fica aí olhando para a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Uma outra situação importante é que você também olhe para a sua vida e não se deixe dominar por sentimentos ruins. Sentimentos ruins afastam a gente de coisas boas, daquilo que tem coisas boas para nós. É interessante quando você olha para as questões bíblicas, e eu sempre cito isso nas minhas palestras também, quando nós olhamos para as questões bíblicas, e aqui, na Noites de Alívio e Descanso, hoje especificamente iniciando um projeto de Cuidando do Ser, quando nós falamos disso, nós temos aquela expectativa de, poxa, né, e já vem aquela coisa assim, o que será que vai acontecer? Que bom, porque isso significa que nós não estamos alimentando as coisas ruins. E o que são coisas ruins? Eu coloquei algumas delas aqui. Sentimentos ruins como rancor, como ciúmes, como sentimento de posse. Esses sentimentos aí só trazem coisas ruins. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa que não olha para a sua vida, não tem amor próprio muitas vezes. Não estou dizendo que às vezes você não vai sentir um certo ciúme. Lógico que vai. Isso é do ser humano. Mas aquele ciúme doentio, aquela coisa doentia, aquele sentimento de posse, aquele amigo, aquela vaga de emprego é minha, aquela igreja é minha, aquele amigo é só meu, aquilo é só meu. Não, nós temos que dividir, nós nos relacionamos com as pessoas. Não podemos alimentar sentimentos ruins. Outra coisa importante que nós devemos fazer para que a gente supere as coisas no momento em que nós passamos por momentos de perda é nós agirmos mais com a razão e não com a emoção. Isso mesmo, agirmos com a razão e não com a emoção. Muitas vezes nós ficamos ali e ficamos chorando, ficamos apenas dando vazão ao lado emocional. Devemos olhar com a razão. Quer ver um exemplo muito importante disso tudo? Quando nós olhamos Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo que tem. Jesus agia com a sua fé, com a sua emoção, mas ele agia com a razão. Jesus jamais deixou de ser um homem prudente, um homem equilibrado, que agia e não se deixava levar pelas emoções. Até mesmo no seu momento mais crítico, quando ele estava lá preso, quando ele estava crucificado no Calvário, na cruz, levando todos os nossos pecados, até ali, Jesus ainda olhou e usou com razão. Ele diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou aquele ladrão, quando chegou e falou para ele, olha, permita com que eu também esteja com você. Perdoa a minha vida, perdoa tudo aquilo que eu fiz. E Jesus diz para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele poderia fazer como o outro ladrão lá, que estava lá falando um monte de coisa, um monte de asneira. Talvez você esteja agindo apenas com a sua emoção no momento de perda. E age na emoção quando perde um emprego. Talvez quando perder um ente querido. Eu sei que é difícil, eu também perdi entes queridos. Eu perdi um tio, que era como um segundo pai para a nossa família. Perdi primos, perdi pessoas queridas. Amigos que eram como irmãos. Mas sabe, a gente tem que viver aquele momento de luto, aquele momento em que passamos momentos difíceis, até mesmo por depressão, mas não alimentarmos o nosso lado somente emocional, alimentarmos o nosso lado também da razão. E para isso, tem uma frase que eu gosto.
que fala assim, as pessoas quando perdem, terminam um relacionamento, ou quando tem as coisas, fala assim, agora que não estás aqui, agora que foste embora, é como se o meu mundo se desmoronasse, é como se tudo o que achava que fazia sentido, deixasse de fazer. Quem é que já não disse isso? Quem é que já não falou tudo isso, né? Essa frase. Quem é que já não falou isso à beira de quando estava no sepultamento de um ente querido? Quando perdeu o emprego, agora o meu mundo acabou, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer agora que a empresa fechou? O que é que eu vou fazer agora que os meus clientes não estão vindo mais? Ah, mas o que é que eu vou fazer sendo que ele era o homem da minha vida, ela era a mulher da minha vida? O homem da sua vida tem que ser você mesmo, a mulher da sua vida tem que ser você mesmo. As pessoas que forem caminhar com você, elas têm que entender que vão ser, não é completar, mas elas vão estar caminhando com pessoas que já são completas e que vão dividir a sua alegria, a sua completude, a sua fé, a sua razão, a sua emoção umas com as outras. São pessoas, muitas vezes, que também têm defeitos, porque nós não somos perfeitos, conforme até o pastor Maurício já disse aqui várias vezes, não somos perfeitos, somos perfectíveis. E isso é muito importante. E ainda, tem uma outra frase importante, faça novos planos. Faça novos planos na sua vida. Não fique aí parado no passado, olhe para tudo isso que está acontecendo, olhe para as coisas que estão aí acontecendo e faça novos planos na sua vida. Olhe para daqui para frente e vejam coisas que você pode fazer. O que eu posso fazer de novo? Se reinvente. Olha só a nossa comunidade, a nossa igreja, por exemplo. Desde quando começou esse período de pandemia, que nós tivemos que não abrir mais para as reuniões presenciais, a igreja se reinventou todos os dias, às 7 da manhã, às 20 horas, temos aqui lives, palavras maravilhosas, ministrações poderosas, alívio, descanso, incentivo, aquela motivação logo de manhã. Isso é fazer novos planos. Se reinvente, olhe para tudo o que está acontecendo, sabe? Uma frase importante é você o seguinte: deixa a vida lhe apresentar novos caminhos, se for preciso, até novos amores. Viva esta felicidade que a vida te oferece. Não fique preso ao passado, não fique preso às coisas que não levam você a lugar algum. É importante a gente olhar para a nossa vida, e eu quero fazer uma pergunta para você que está me acompanhando aí agora nessa live, você que está pelo YouTube, você que está pelo Facebook, você que está aqui também pelo Instagram, você que está nos acompanhando. Quais são os planos que você fez desde quando começou esta pandemia para você se reinventar, esses novos planos, esses novos planejamentos? O que você se reinventou? Você se reprogramou? Você olhou para a sua vida e falou assim: eu vou ser diferente. Eu serei diferente. Você já fez isso? Você já olhou para a sua vida? Você já olhou para aquilo que você já viveu? O tema de hoje, de nós estarmos falando de cuidando do ser, é exatamente assim: o que fazer agora que tudo acabou? Porque acabou as reuniões presenciais, a aglomeração, nós não podemos ainda. Acabou a liberdade de ir e vir da maneira como nós estávamos indo e vindo. Acabou aquela situação de nós termos que não usar máscara, porque agora temos que usar máscara para onde a gente for. Acabou aquela questão de abraçarmos as pessoas, né? Porque nós temos que estarmos no distanciamento social. E para alguns, infelizmente, que perderam seus entes queridos, acabou também a presença daqueles entes queridos do nosso lado, seja por um motivo, por outro. Acabou também aquele relacionamento, talvez você tenha terminado um relacionamento, e aí vem o medo de se relacionar novamente, de viver tudo aquilo que você viveu no passado. Isso nós vamos falar numa outra oportunidade, numa outra sequência. Sabe, viva feliz, faça novos planos. Se tem uma coisa que a gente aprende, inclusive na Bíblia, principalmente na Bíblia, me perguntam sempre qual é o principal livro que eu leio. O meu livro principal é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Lá tem 66 livros para nós lermos.
66 livros maravilhosos, desde Gênesis a Apocalipse. Você quer ler um romance? Leia. Para você que é casado, para você que vai casar, leia o livro de Cantares. Ou o livro dos Cânticos, né, em algumas Bíblias. Você quer ler alguma coisa de provérbios, alguma coisa de sabedoria? Leia o livro de Provérbios. Você quer ler poesias maravilhosas? Leia Salmos. Você quer ler sobre a história? Né? E aqui a minha sobrinha também está me acompanhando. Tem um livro de história que fala, e ela está tendo aula de história, que hoje falou sobre a história dos hebreus. Ela pensa que eu não esqueci, mas amanhã eu vou perguntar para ela o que o professor falou, né, sobre a história dos hebreus. Está lá na Bíblia, leia de Gênesis. Todo o livro, o Antigo Testamento, principalmente, fala do povo hebreu. Quer aprender sobre o povo hebreu? Leia a Bíblia. Quer aprender sobre a história da humanidade? Leia o livro de Gênesis. Sabe, é muito interessante, é muito legal. Depois nós temos, sim, grandes autores. Eu gosto de ler C.S. Lewis, gosto de ler John Stott, gosto de ler Luiz Cláudio de Rocco também. Eu também tenho livro, também tenho meu blog. Gosto de ler pessoas, gosto de ler vários artistas, autores, fazer novos planos. Isso é que é a minha nova caminhada, depois de tudo que eu passei. Sabe, talvez aqui eu vou abrir para muitas pessoas que não saibam, mas eu já falei 2 vezes, já cheguei ao fundo do poço 2 vezes. Estou aí, recomeçando, reconstruindo a minha vida. Veio a pandemia bem na hora que as coisas estavam, pá! Desistir? Não, vamos lá, vamos continuar. Só vai demorar um pouco mais para realizar o meu sonho. E é isso que você tem que fazer, é isso que você também precisa fazer. Não se prenda as coisas que já aconteceram. Siga o novo. Abra-se para o novo. Aprenda. Sabe, faça novos planos. Uma questão que eu gosto, uma expressão que eu gosto em inglês, que ela fala assim, be happy. Né? A professora Valéria Gibin, que está nos acompanhando aí, ela depois vai pegar no meu pé, mas lá fala assim, né? Be happy. Seja feliz. Seja feliz na sua vida. Seja feliz. Não vá ficar ali se lamentando, uma pessoa triste. Quem tem me acompanhado também no meu trabalho, eu faço vídeos diários, coloco aqui na página da igreja, toda manhã o pastor Maurício abriu esse espaço, muito obrigado ao pastor Maurício, à igreja, a comunidade Vida Nova que abriu esse espaço. Sabe, é importante, seja feliz. Eu recebo vários feedbacks, eu recebi um feedback esses dias de uma pessoa de Minas Gerais, como eu fiquei contente daquilo que ela leu, de uma pessoa lá no Amazonas. Recebi um feedback esses dias de uma pessoa que está lá na Suécia, brasileiros que estão lá e leram e falaram assim, cara, essa mensagem foi maravilhosa, foi para a minha vida. Eu fico tão feliz com isso, sabe por quê? Porque assumir essa postura de felicidade. Felicidade gera felicidade, alegria gera alegria, tristeza gera tristeza. Hoje, quem acompanhou o vídeo do dia fala assim, semeando e colhendo, você só vai colher aquilo que você plantou. Não adianta você querer colher alegria se você vive se lamentando. Se você planta tristeza, você vai colher tristeza. Se você planta tormenta, vento, você vai colher tempestade. Eu já estou encerrando a nossa fala de hoje, e eu quero encerrar citando um texto que fala aqui de Fernando Pessoa, que ele diz assim nesse texto, não se acostume com o que não faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Afogue o seu coração de esperanças, alague o seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate essa saudade. Tem um jeito de suprir essa saudade. Se perder um amor, não se perca na vida. Se encontrar, segure este amor na sua vida. E quando nós falamos deste texto, me vem à mente, para encerrar tudo aquilo, que nós podemos superar, ter superação, quando nós perdemos tudo em nossa vida, quando nós temos
a nossa vida psíquica, a nossa vida emocional e principalmente a nossa vida espiritual totalmente num tripé bem fundado, bem fundamentado. E aí eu quero terminar com aquele texto que eu citei no início, do Salmo 40, que ele disse o seguinte: bem-aventurados são aqueles que fazem de Deus, do Senhor, a sua rocha, a sua alegria. Quem é que tem sido a sua alegria? Lembre-se, lá em Provérbios diz que maldito é o homem que confia no homem. Em quem você tem confiado? Confie em Deus. Deposite a sua esperança naquele que pode tudo mais. Deposite a sua esperança não em coisas deste mundo, em coisas terrenas, mas deposite a sua esperança nas coisas que podem ser realizadas. E elas podem ser realizadas em Cristo Jesus, que faz tudo por você. Talvez você entrou na live nesta noite esperando ouvir uma coisa totalmente que você, puxa, mais uma noite, algo que sempre estão falando. Mas hoje eu quero terminar falando exatamente isso. Confie naquilo que nós lemos aqui. Coloque a sua esperança, não no homem, mas em Deus, naquele que pode fazer todas as coisas por sua vida. Eu espero que hoje, nesse início de caminhada, quando vamos falar de cuidar do ser, você possa começar a aprender que tudo acabou, mas acabou aqui um relacionamento, acabou muitas vezes um emprego, acabou muitas vezes uma empresa, mas não acabou a sua vida. A sua vida continua. Você continua. Deixe o que ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para a frente. Sigo naquele que me dá alegria. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei sim aquilo que pode ser feito pela sua vida. Entenda isso. Coloque isso como esperança para o seu coração. E você vai se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor. Você vai se tornar não só um cristão melhor com a sua comunidade ou onde você congrega a sua fé, mas você vai se tornar também, principalmente, uma pessoa melhor nos relacionamentos que você tem. Sejam eles dentro da sua casa, sejam eles com seus colegas de trabalho, sejam eles com seus amigos, seja ele onde estiver. E você também vai entender que a sua futura relação, para você que está pensando e que vai ter uma nova relação, não depende de pessoas, mas ela vai estar muito mais fundamentada. E você tem a chance de recomeçar a sua vida. Aprenda a se valorizar. Aprenda a olhar para você. Não se humilhe. Não fique se lastimando. Não fique chorando. Mas olhe para frente. Olhe para as coisas boas que você tem na sua vida. Olhe para as coisas que você ainda vai conquistar. Pois o caminho está apenas no início. Está apenas no começo. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz e vai conseguir realizar todos os seus sonhos ainda. Mesmo que você não esteja acreditando, eles serão realizados. Comece a acreditar. Comece a fazer com que eles se realizem. Não fique esperando também cair do céu. Os discípulos, quando estavam lá, tinham passado a noite inteira pescando, ouviram a palavra que Jesus falou: vá agora e joguem a rede. Eles não ficaram esperando, que Jesus trouxesse o peixe até a rede. Eles foram lá e jogaram a rede. Depois trouxeram a rede lotada, que o barco quase veio a pique, quase veio afundar. Então faça isso também. Faça isso também. Não espere cair do céu. Faça a sua parte, porque com certeza Deus está fazendo a parte dele para abençoar a sua vida. Em o nome de Jesus. Muito obrigado por você que nos acompanhou nesta noite. Muito obrigado para você que está aqui com a gente. Obrigado para você que nos acompanhou também aqui pelo Instagram. E obrigado para você que nos acompanhou pelo Facebook, nos acompanhou pelo YouTube. Eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. E depois eu vou deixar um cântico aqui para você que está no Facebook, para você que está no YouTube. Vou deixar uma música dizendo sobre raridade. Essa música que traz grandes coisas para a nossa vida, que traz uma motivação, que olha para a nossa vida e diz assim: nós somos pedra preciosa, que fomos criados por aquele que tem
tudo perfeito, que é Deus, o Criador de todo o universo, o Criador de tudo que existe, e Ele que criou a sua vida, Ele que criou o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está na sua casa, no seu trabalho, enfim, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque nós entendemos que nós precisamos cuidar do nosso ser, nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar, ó Pai, de tudo aquilo que nós somos, ó Pai, corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar, ó Pai, da vida espiritual, da vida psíquica e também da nossa vida emocional. Por isso, nós colocamos esta noite diante do Senhor e aprendemos aqui que nós não vamos mais ficarmos mendigando, ó Pai. Nós não vamos ficar mais nos humilhando, nos lamentando por aquilo que passou, mas seremos novos, como até aprendemos na Tua palavra, novas criaturas, novas pessoas, filhos de Deus. Por isso, traz para nós renovo, traz para nós, ó Deus, novas perspectivas e coloca também para cada um que está ouvindo, para cada um que está assistindo agora, coloca no coração de cada um dessas pessoas uma nova perspectiva de vida, um novo plano de vida. Ó Deus, também oro pelos pedidos de orações que estão sendo feitos, que foram colocados, ó Deus, aqui nos comentários, que em nome de Jesus o Senhor esteja atendendo cada um deles conforme o seu querer, trazendo cura para aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nas suas casas, trazendo, Deus, cura também emocional para todas essas pessoas e trazendo cura espiritual, livrando também das ciladas espirituais. Esta é a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Só quero lembrar que toda semana, agora, nós vamos trazer sempre um espaço aqui falando sobre cuidando do ser. Na próxima semana eu vou estar falando sobre um outro tema. Se você gostou, né, manda mensagens aí, você pode mandar as mensagens lá na nossa página lá do Facebook, tá? Manda lá. E aí a gente vai estar falando também temas que forem sugestionados para a gente, e a gente vai estar sempre falando aqui. Nós temos, a princípio, já 11 temas separados, de acordo com aquilo que a gente foi estudando, foi vendo que eram as necessidades, mas você pode sugerir para a gente, nós vamos estar aqui falando e trazendo para você com muita alegria e com muito prazer, né, esses momentos, tá bom? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus o Pai seja com a sua vida e com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.